Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Entendendo o Novo CPC com Flash aqui no canal da editora Juspódio no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o parcelamento na execução, que é a previsão do artigo 916 do novo Código de Processo Civil. E lá nós temos a seguinte redação. Vamos lá. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais. Então, na execução autônoma, fundada em título executivo extrajudicial, existe essa figura que tem natureza jurídica de moratória legal, que é o parcelamento, uma benesse, um benefício que a lei dá ao executado na execução de título executivo extrajudicial. Quais são os requisitos para a concessão desse benefício? São 4. Primeiro, que seja requerido no prazo dos embargos, então em regra 15 dias. Segundo, eu preciso reconhecer a existência da dívida, confessar a existência da dívida. Terceiro, depositar, e a lei fala depositar 30% do valor em execução, mas aqui tem uma pequena impropriedade, porque na verdade eu posso depositar mais do que 30%. Se eu peço esse parcelamento e a lei exige que eu deposite 30%, se eu quiser depositar 40%, eu posso? 50%, 80%, 90%? Claro que posso. Então, na verdade, onde a lei diz depositando 30%, leia-se depositando no mínimo 30% do valor em execução. E o quarto e último requisito, requerer o parcelamento do restante em até 6 vezes. Tudo bem até aqui? Ok. Então, qual é o objetivo da lei nesse instituto? É simplesmente dar alguma coisa ao executado? O legislador, na hora de escrever o código, pensou assim: o executado é um coitado, tadinho do executado, então eu vou dar um presente para ele. Eu vou deixar que ele pague a dívida parcelada em 7 vezes. Isso, 7 mesmo, porque tem a entrada de 30% pelo menos e mais 6, então 7 vezes. É isso? Foi um presente do legislador? Não, claro que não foi. Porque se vocês olharem o parágrafo 6º desse artigo 916, a redação é a seguinte: a opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa a renúncia ao direito de opor embargos. Essa é a redação do 916, parágrafo 6º. Percebam então que aqui o legislador não deu nada de graça para o executado. A lei aqui fez uma troca com o executado. Se aqui o título executivo é extrajudicial, o título executivo é extrajudicial, o que eu quero é me dar alguma coisa executado, confesse a existência da dívida e por isso eu te dou a possibilidade de parcelar o débito em execução em até 7 vezes. Não foi de graça isso. É porque quando o legislador pede essa confissão, automaticamente o executado não pode mais embargar a execução para discutir a existência da dívida. Concorda? Ocorreu aqui uma preclusão lógica. Você não pode confessar a existência da dívida e depois oferecer embargos para discutir a dívida. Por isso, o 916, parágrafo 6º, tem essa redação. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa em renúncia ao direito de opor embargos. Só que a lei disse menos do que deveria ter dito. E aqui tem o grande detalhe do artigo 916, parágrafo 6º. O título desse vídeo é O Texto Oculto do 916, parágrafo 6º. Não é isso? Qual é a parte oculta? É que nesse parágrafo 6º do artigo 916, deveria estar escrito, mas não está, que o executado, ao fazer a opção pelo parcelamento, não pode mais oferecer embargos para discutir a dívida. Se ao fazer o parcelamento, se ao requerer o parcelamento, um dos requisitos é confessar a existência da dívida, isso significa
que o executado não pode embargar para discutir a dívida. Mas é possível ao executado oferecer embargos para discutir outra coisa que não a dívida. Por exemplo, embargos para discutir excesso de penhora, embargos para discutir avaliação incorreta, embargos para discutir alguma falha processual naquela execução. Então, lá no 916, parágrafo 6º, onde se lê a opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa a renúncia ao direito de opor embargos, leia-se, importa a renúncia ao direito de opor embargos para discutir a dívida. Essa é a parte oculta, para discutir a dívida, porque embargar para outros motivos que não seja a existência da dívida ou a extensão da dívida é possível sem problema nenhum. Tudo bem? Eu me despeço de vocês. A gente se vê lá nas minhas redes sociais, Alexandre Flecha, no Instagram, no Periscope, no Facebook, e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!